Toda hora, há muitos anos, tem gente me perguntando se Jesus tem um projeto político. Desde sempre. Aliás, essa é uma questão que está presente nas discussões do Evangelho entre os discípulos de Jesus e algumas vezes elas se transformaram em perguntas de Jesus para com os seus discípulos. A traição de Jesus por Judas, muito provavelmente, do ponto de vista das factualidades e motivações históricas imediatas, tenha tido muito a ver com decepções de Judas quanto a perceber que o projeto político dele, Judas, não iria se cumprir em Jesus, por exemplo. E os membros do Sinédrio de Israel, muitos deles, imaginavam que Jesus tinha um projeto político. Tanto é que disseram, se o deixarmos, depois que Jesus ressuscitou a Lázaro, em João 11, se o deixarmos, o mundo inteiro irá após ele, os judeus nos tirarão deste lugar e ele é que vai ser constituído o poder entre nós. Qualquer um que olhasse para Jesus imaginaria que por trás de tanto poder, de tanto carisma, de tanta atratividade, de tanta sabedoria, de tanta falta de concorrência para alguém que existisse daquele jeito, daquele modo, que seria impossível aquela pessoa não usar aquele poder que a gente poderia dizer alienígena para tomar conta da primitividade humana. Era impensável para todos os indivíduos carregados de ambição, de vontade de poder, de controle, de sedução, de manipulação, não imaginarem isto, porque eles mesmos colocavam-se no lugar de Jesus e diziam, se eu estivesse no lugar desse cara, eu ia fazer o que o meu desejo quisesse. Ia ser a monocracia absoluta do meu ego feito divino e acabou. Mas ao contrário, Jesus foi uma decepção para todo mundo. Na realidade, os próprios discípulos, entre as decepções que tiveram, esta estava presente na base de tudo. Porque eles também interpretavam Jesus como aquele que, no máximo, iria viver uns perrengues, mas que imediatamente manifestar-se-ia e destruiria tudo com o sopro da sua boca e seria feito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no templo de Herodes o Grande em Jerusalém, e Roma e o mundo inteiro se curvariam diante dele, e os judeus seriam exaltados e os discípulos se assentariam em glória como os entes semidivinizados da terra, na presença de Jesus, o Cristo dos judeus, cheio de concessões para com o resto da humanidade. Era até aí que aquela moçada ia. Por isto, quando Judas viu que Jesus se aproximava da morte,
e que não faria nada para contê-la, ele ficou profundamente decepcionado e, quem sabe, até arriscou uma cartada final daquele tipo: ele só está agindo assim porque não vieram pegá-lo mesmo, mas se vierem pegá-lo mesmo, ele vai dar uma pinotada e algo vai acontecer. Claro, tudo isso é especulação, mas são especulações que caem dentro do âmbito da probabilidade psicológica. Pois bem, foi justamente essa falta de definição, essa falta de projeto político de Jesus que abriu o flanco para a cruz. Os do Sinédrio disseram: vamos matá-lo, porque se a gente o deixar, ele toma o poder. Ao mesmo tempo, ele não fazia absolutamente nada na direção de querer tomar esse poder. Começou foi a falar em morte, a sua morte. Em seguida, ele começa a ir ao templo todo dia, pregar mensagens de provocação. Provocação. As últimas idas de Jesus ao templo, narradas nos 4 evangelhos, foram idas de profunda provocação. E aquela ressurreição de Lázaro ali do lado em Betânia foi a provocação final, foi o que deflagrou o processo do ponto de vista das autoridades religiosas judaicas do Sinédrio. Mas, ao mesmo tempo, a não ação dele na perspectiva do poder, o total silêncio, o descaso, e até as declarações do tipo: meu reino não é deste mundo, deixavam os discípulos em estado de suspense o tempo todo. Mas eles tinham uma esperança de que aquilo tudo mudasse. Você veja, por exemplo, quando a crucificação aconteceu e a morte veio, eles debandaram. Depois aconteceu a ressurreição. E eles se reuniram, mas ainda com discrição. Portas e janelas fechadas, devagar eles foram se abrindo mais, até que chega aquela manifestação final que Lucas, tanto no evangelho dele quanto em Atos, nos diz que foi no monte chamado Olival, ou seja, no Monte das Oliveiras, na região mais onde hoje se chama de Monte Scopus. Então, que ele foi assunto aos céus, mas que teria sido naquela região ali, nada preciso. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 15 que houve uma certa aparição de Jesus para 500 irmãos de uma só vez. E a minha intuição é que aquele grupo que depois se reuniu no cenáculo de no mínimo 120 pessoas, era o grupo que decorria desses 500 que tinham participado desse encontro, que muito provavelmente foi este final ali no Monte Olival, na frente de Jerusalém, metros. Então, o que é que aconteceu ali? O que aconteceu é que se diz literalmente o seguinte: eles, aproximando-se de Jesus, perguntaram. Quando Jesus lhes tinha dito: permaneceis na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, com fogo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aí eles, que não tinham entendido, disseram: será este o tempo em que tu restaurarás o reino a Israel? Ou seja, a gente faz isso e tu voltas e te assentas nesse trono e reinas. Eles tinham a esperança real
de que enquanto estivessem vivos, Jesus voltaria e que o reino de Deus se manifestaria como essa expressão monárquico-divina, cobrindo toda a terra. Era pequena mesmo a visão, era essa coisinha assim. E Jesus disse: não vos compete conhecer nem tempos, nem épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas pelo mundo inteiro. Vão pregar o Evangelho, anunciar a boa nova, a palavra da cruz, do perdão, da reconciliação de todos com Deus, porque Deus já se reconciliou com todos. Contem isso, pacifiquem a humanidade, tirem o pecado da alma humana, anunciando o perdão divino. Era isso que eles estavam mandando fazer. Mas não era o bastante. Crente não se satisfaz com isso. Crente quer poder, crente quer poder. Na Bíblia está escrito que crente quer poder. Crente quer poder, minha gente, não é moleza. E de tal modo que, quando não é o poder político, existe a cooptação pelo poder religioso, como veio acontecer em Jerusalém logo, logo, nos primeiros anos, quando muitos sacerdotes começaram a se converter, e no templo oficiando e matando bezerros, ovelhas e carneiros e fazendo oferendas e pombinhas, isso e aquilo, mas diziam que criam em Jesus, e o poder da liturgia, a relação dos apóstolos com os sacerdotes começou a amansar os apóstolos. Eles foram sendo cooptados, é o que a gente lê em Atos dos Apóstolos. O problema de Paulo está sempre aí, no meio dessa angústia. Tiago não queria escandalizar a comunidade de Jerusalém, ao mesmo tempo ele não podia não dar razão a Paulo, e porque sabia que Paulo estava dizendo a verdade com liberdade, mas ao mesmo tempo tem um grupo aqui com o qual a gente tem que fazer umas conciliações. Então, poder é poder, sempre foi. Sempre foi. E é uma tentação frequente. Agora, Jesus é um escândalo, justamente também porque ele não tem um projeto de poder planetário, terreno. Não tem. Ele mandou que a gente fosse sal da terra e luz do mundo. Sendo sal e luz em todos os ambientes e praticando a nossa vocação humana, o nosso chamado humano, na laicidade da existência. O Evangelho quer ser revolucionário assim. Ele não quer ser uma entidade, ele quer ser caminho, verdade e vida no coração humano. Se você é secretário-geral da ONU e carrega essa consciência, pratique a sua humanidade possuída por essa consciência, sem fazer propaganda de nada, somente agindo assim. Se você é um médico com fronteiras ou sem fronteiras, leve esse carnegão, esse perfume, esse caráter, essa consciência, essa revolução. Se você é um contador, leve não legalismo, mas a justiça dessa consciência do Evangelho nas práticas de tudo que você fizer. Se você
sente um chamado, uma pujança de desejo interior, de administração social, de coordenação social, de solidariedade social, você tem todas as expressões e chances de se tornar sal da terra, dando gosto, sabor, provocando sede de justiça, iluminando o que não está claro, sem nenhuma doutrinação, sem nenhuma propaganda, sem ser em nome de nenhuma instituição, apenas com a luz dos seus olhos e com a sabedoria das suas palavras e a integridade amorosa da sua vida. Esse é o projeto político de Jesus. Todo mundo enfiado em todos os lugares, como o reino de Deus, que é como um pouco de fermento, que vai crescendo, 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 se impregnando, sem ninguém notar, sem propaganda, e leveda toda a massa. Projeto de poder do Evangelho é se diluir de qualquer poder de visibilidade e se plantar em todas as capilarizações da sociedade, se plantar com gente carregada dessa consciência do Evangelho como sal e como luz. Esse é o projeto de poder de Jesus e só esse. Tudo tem que ser impregnado na vida toda. Quando o Evangelho é a nossa vida, eu não tenho que ter um projeto X, Y ou Z. A minha vida existe em estado de subversão em relação a este mundo que jaz no maligno. Na realidade, os discípulos de Jesus viviam como escatologistas imediatistas. Eles pensavam, a maioria deles, que antes que eles morressem, Jesus voltaria. Era o que eles esperavam, e eles esperavam muitas coisas equivocadamente. Embora Jesus tenha dito a eles tantas vezes que haveria um interregno muito demorado e que muita coisa se corromperia no processo. Mas eles eram escatologistas imediatistas. 2000 anos se passaram, será que a gente não aprendeu nada? Eu creio em Jesus e aprendi muito com esses 2000 anos. Eu me acho um privilegiado. Acho muito melhor estar vivo hoje com o Evangelho para eu entender, conferir e viver, e com 2000 anos de aula, de história, de fenomenologias que, como diz o livro de Eclesiastes, se repetem, e como ensina o Apocalipse, se repetem apenas de maneira crescentemente espiralada, são repetições crescentes e aumentadas do mesmo, de modo que quem conhece o que ficou para trás tem uma boa chance de discernir infinitamente melhor o presente nas repetições apenas com os mascaramentos da contemporaneidade. O projeto de poder de Jesus é se diluir na sociedade, é desaparecer, é que não haja torres, nem haja cruzes, nem haja pilares, nem haja monumentos, nem haja aparecidas, nem desaparecidas, nem templos de Salomão, nem de Davi, nem de Jesus, nem de ninguém, mas que haja gente da luz em todas as manifestações da sociedade. Que haja gente do sal da vida, dando gosto a todos os laboratórios químicos e a todos os caminhões de gari, enquanto houver gari. Espero que logo, logo, o melhor da tecnologia
salve os garis do lixo e os coloque numa situação mais perfumada na vida e muito mais salubre. Pois bem, projeto de poder de Jesus. Todas as vezes que vocês virem esse pessoal aí dizendo que a igreja tem que legislar em nome de Jesus, isso é estelionato e é burrice, porque já foi repetido trilhões de vezes e só acaba em bosta, só acaba em miséria, só acaba no que entre nós já começou a acabar, embora ainda haja muito mais vela desse despacho para queimar, politicamente falando, nessa terra burra. Mas nós vamos ver. De novo, eu já sei o que vai dar, eu estou cansado de saber, já aconteceu antes milhares de vezes, vai repetir a mesma coisa. Jesus não tem um projeto de poder, se ele for cooptado por qualquer ideologia, ele vira a Nossa Senhora de Aparecida daquela ideologia. Ah, gente, isso é tão óbvio. Jesus, o Evangelho, em relação aos poderes deste mundo, ele é totalmente anárquico. Anárquico no sentido de que ele não entrega nenhum eixo, nenhum centro de poder para ser o manete de qualquer condutor político em nenhum lugar. Nesse sentido, ele é anárquico. Todavia, ele recomenda que cada um, segundo a consciência do Evangelho, milite em todas as áreas da vida com a consciência da melhor cidadania no planeta, que é a cidadania daquele que de fato sabe que a sua pátria está nos céus. Esse é o espírito do Evangelho. Infelizmente, Jesus não faz uma convocação, não pede para criar um partido. Partido parte, quebra, portanto é anti-evangelho. Ele quer que a gente, de fato, penetre tudo, se miscua em tudo. Que nós sejamos essa revolução, essa subversão, essa penetração nos ambientes mais diversos da Terra, sem que negociemos a nossa consciência do Evangelho por nenhuma momentaneidade de cooptação de natureza política. Ainda agora, alguém, num outro post que eu fiz, disse que ninguém me entendia, que eu estava falando inglês para as pessoas. Aconteceu a mesma coisa com Jesus, eu estou dizendo, ele andou com os discípulos dele 3 anos e meio, e a moçada atravessou a cruz e a ressurreição e não tinha entendido ainda quase nada. Meu Deus, eu estou na melhor companhia possível, mas eu sei que o Espírito Santo ilumina muita gente. E sei que quem entende não esquece nunca mais e nunca mais consegue ver a vida do mesmo modo. Boa sorte com a verdade. Não lute contra ela, você será derrotado. Um beijão, tchau.